Opa, gente! Voltando aqui para mais um vídeo, mas agora com umas dicas de leitura, tá? Hoje me chegou esse livro do Rogério de Campos. É um livro que ele fala sobre a história dos quadrinhos, o título, né? É uma pequena história dos quadrinhos para uso das novas gerações, tá? Ele vai fazer par com esse livro que eu estou lendo aqui, do próprio Rogério, Imageria, o nascimento das histórias em quadrinho. O Rogério, ele é um dos grandes estudiosos hoje das histórias em quadrinho no Brasil, editor da Veneta, trabalhou por muitos anos na Conrad, na primeira Conrad, né, e abriu sua editora para publicar livros e muitos gibis, né, muitos quadrinhos internacionais, muitos quadrinhos brasileiros. Ele investe bastante também em quadrinhos brasileiros. E esses dois livros aqui são bem interessantes por conta da forma como eles contam a história dos quadrinhos. Aqui no Imageria, o Rogério, ele traça ali uma historiografia, né, da origem dos quadrinhos, indo lá dos homens das cavernas, da forma como eles desenhavam nas cavernas, mas ele pega basicamente aqui, né, ele também fala das iluminuras, da Idade Média e das charges que se proliferaram pelos jornais do século XIX e depois do século XX, mas ele mostra pelo menos, né, a nível de figuras e de gravuras, né, a partir ali do final do século XVIII até mais ou menos a década de 50, 60, né? E esse outro livro dele aqui, né, Uma Pequena História, basicamente uma continuação desse livro do Rogério, tá? Só que trabalhado por temáticas, né, falando sobre comics, falando sobre mangás, como que são vistas as histórias em quadrinhos ao longo do mundo, tá? E para completar, também tem esse livro aqui, O Sistema dos Quadrinhos, do Thierry Christine, que eu ainda não li. Isso foi uma dica aqui do Alexandre Link, lá do canal dele, o Quadrinhos na Sarjeta. Eu comprei esses livros porque eu sempre falei o seguinte, que eu nunca fui um estudioso de quadrinhos, eu sempre fui um leitor de quadrinhos, né? E esse final de ano, esse final aqui de 2024, eu decidi dar um tempo e dar uma estudada, estudar mesmo as histórias dos quadrinhos a partir de algumas bibliografias, né, básicas. Depois, se for o caso, eu amplio, pensando em projetos futuros para o ano que vem. Caso saiam, eu falo aqui, tá? E fico aqui as dicas, né? Esses dois livros do Rogério de Campos, o Imageria, Nascimento das Histórias de Quadrinho, e Uma Pequena História dos Quadrinhos para o Uso das Novas Gerações, e O Sistema dos Quadrinhos, do Thierry Christine. Eu vou colocar as referências, né, dos livros na descrição do vídeo, tá? Valeu, gente. Um abraço.